Abra sua Bíblia então em Salmo. Vamos lá para você se recordar. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Abençoado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Abençoado o homem que não anda no caminho dos pecadores. Abençoado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. É este o salmo que nós estamos conversando há 3 meses. O nosso tema tem sido os abençoados ou os não abençoados. Nós temos chamado esses 3 versículos aqui de filtro. O filtro do não ouvir os ímpios, não andar como os pecadores andam, não se associar com escarnecedores. O filtro dos 3 nãos. O prezinho, criança para criança, não ouvir os ímpios. Aí você evolui um pouco mais, é um pouco mais tentado, não andar no caminho, do jeito, no formato, no esquema dos pecadores. Aí você evolui um pouquinho mais, você precisará do 3º filtro, não se associar. Percebe que o verbo vai ficando mais intenso e mais complexo? É para criança isso, não ouvir, porque tudo começa com ouvir, tudo. Você é enganado quando você ouve, e hoje, meus irmãos, quanto mais evolui a humanidade, mais fácil se torna a gente ser enganado. Por exemplo, antigamente era só na conversação com alguém que você poderia ser enganado. Hoje, meus irmãos, essa conversação se dá por N coisas: televisão, rádio, redes sociais. Quem está me ouvindo aqui nessa noite? É muito mais delicado, mais sensível, irmãos. Mas tudo começa com ouvir, não é o ouvir de orelha, gente. É o ouvir de cérebro, é o ser envolvido, é o ser ensinado, o instruído, meus queridos. Então o prezinho é ouvir. A tua criança fala, o teu filho fala porque te ouviu, não é porque o professor ensinou. O professor já está na fase do 3º da associação. As nossas crianças aprenderam a falar ouvindo a gente. Como dizia um orientador japonês que já faleceu ele dizia: não existe filhos mal educados, são pais. São os pais. Tudo é pelo ouvir. Então o filtro do não ouvir o conselho de ímpios, aí não se formar a partir dos pecadores e não se associar. Só que aqui tem um probleminha, irmãos. Estes ímpios, estes pecadores, estes escarnecedores, quando eu era criança, minha mãe me ensinou que esses ímpios eram os feiticeiros, os bruxos, os que não iam à igreja. Eu cresci ouvindo isso, que esses ímpios eram os sem igreja, os que não iam à igreja. Aí eu cresci, um pouquinho mais, aí um pouquinho mais. Foi bem depois que eu fui aprender. Peraí, eu comecei a unir o tico e o teco, né, irmãos? Porque a gente tem dificuldade de unir o tico e o teco. O nosso tico e o teco fica separado, né? Aí eu comecei a me perguntar, esse salmo 1, esse salmo foi escrito para quem? Foi para o egípcio? Foi? Babilônico? Foi? Para os sírios? Não. Para os assírios? Foi para quem? Para os israelitas. Aí me deu um tonhonhonhonhon. Eu falei, peraí. Então esse salmo aqui é para a comunidade ali. Percebe que não é tão complicado assim. É uma questão de parar. Hoje de manhã eu falava na nossa live. O que a palavra de Deus falar com você de bate pronto, fica com ela, meu irmão. Fica com ela. Porque sabe o que é que acontece com você? Você vai para a universidade e fica burro. A gente vai para a universidade, eu posso falar porque eu fui em muitas delas, e por muito tempo atrás, a gente vai e começa a achar que é o dono da cocada. Então, do jeito que a palavra de Deus vier para você, fica com ela, fica.
O que ela impregnou em você, fica com ela. Vai, fica. Porque no fundo, gente, nós temos aqui dentro de nós o intérprete dela. Tá bom, não é o intérprete teológico, não. Você precisa de um teólogo, realmente você precisa de mim para ampliar o seu conhecimento. Você precisa realmente de um teólogo para te explicar. Mas para a vida, para o viver cotidiano, o que a palavra de Deus de bate pronto falar com você, fica com isso. Até escreva. Quando você ouvir a pregação ou ler um texto, aquilo que falou com você, escreve em algum lugar, meu irmão. Muitos de nós não ouvimos a Deus porque você fica esquematizando a palavra, você fica arrumando isso, mas e isso? Não, o que a palavra falar com você, escreve em algum lugar. Escreva em algum lugar, marque aquilo e fique com aquilo, meu irmão. Quando você crescer um pouquinho mais na fé, que você mesmo se fizer algumas perguntas, aí você começa a comparar um texto bíblico com outro texto bíblico. Não vai interpretar a Bíblia Sagrada através dos teólogos. Não, senhora, não, senhor, não vai interpretar a Bíblia Sagrada com os teólogos da prosperidade, os teólogos da libertação. Os da prosperidade são os evangélicos e os da libertação são os católicos. Não vai interpretar a Bíblia a parte dos teólogos. Um texto bíblico com outro texto bíblico. Bom, vamos lá. Então quem são os ímpios? Não são os feiticeiros como minha mãe me ensinou. Não são os bruxos como minha mãe me ensinou. E foi bom eu aprender assim, porque aí depois o que eu ouvi depois fez muito mais efeito. Mas esses ímpios, gente, eram os da comunidade. Os de dentro. Os de lá. Esses são os ímpios. Não empreste o seu ouvido, meu irmão. Queridos. Gente, todos nós, pessoal, veja bem, todos nós gostamos de coisas. E está certo, não tem problema você gostar de coisas. Irmão, você quando chega na sua casa, você vê filme que você não gosta? Você vê? Eu não vejo. Nós gostamos de coisas, meus irmãos. Agora você precisa saber que Deus, o Deus verdadeiro, não vai falar do que você gosta, meu irmão. Não vai falar do que você gosta. Então acordem. Acordem, meu irmão. Esses ímpios, esses pecadores não são os bruxos e feiticeiros. Porque os pecadores aqui nem são os que pecam. Somos todos nós. E todos nós carregamos a marca, o peso, a queda de Adão, gente. Gente, nós fomos feitos à imagem, a nossa imagem é semelhança de Deus, gente. Nós temos a natureza de Deus. Mas todos nós aqui temos outra natureza. Sabe qual é a outra natureza que você tem, irmãos? A diabólica. Todos nós. Todos nós. Lá estava o Pedro, andando com Cristo há 3 anos e meio. Sabia até a respiração de Cristo, meu irmão. Foi usado pelo diabo para tentar a Cristo. 3 anos e meio andando com Cristo, queridos. E deu lugar para o diabo. O primeiro a dar lugar para o diabo não foi o Judas, gente, foi Pedro. E como é que foi? Como é que foi o episódio? Fala para mim, irmão, como é que foi o episódio de quando Pedro deu lugar para o diabo? O diabo quis matar Jesus? Quis, irmãos? Não, olha para mim e me diga. O diabo quis matar Jesus, gente? Quis acabar com Jesus, irmãos? Ele quis matar Jesus? Não. Ele quis salvar Jesus? O diabo quis salvar Jesus, irmãos? Sim. O diabo quis salvar Jesus. Gente, o diabo sempre quer salvar a gente. O diabo sempre quer salvar Jesus, quer salvar o Clóvis. Agora, Cristo, escuta isso, Cristo quer matar o Clóvis. O diabo quis salvar Jesus, quer salvar o Clóvis, quer salvar o João, quer salvar o Pedro. Isso é Mateus
capítulo 16. Jesus indo para a cruz, crucificar Jesus. Jesus indo para a cruz, me escute, Jesus indo para a cruz para crucificá-lo. E disse para os discípulos: vou para Jerusalém agora, vou ser entregue nas mãos dos fariseus, eles vão me crucificar, eles vão me cuspir, eles vão zombar de mim, eu serei entregue nas mãos dos pecadores. Pedro apareceu. Pedro, não, nunca te acontecerá isso. Ele falou: mas tem piedade de ti, Jesus, tem misericórdia de ti mesmo, isso nunca vai te acontecer. Aí Jesus ficou alegre, né, irmãos? Pedro defendeu Jesus. Jesus não ficou feliz, mas você fica. Todo mundo que fala o que você quer ouvir, você fica feliz. Todos que aparecerem aqui falando que você vai se dar bem, que você vai conseguir, que você vai chegar lá, os teus sonhos serão realizados, todos os teus sonhos. Isso não é conversa de Cristo, não. Porque Deus tem um sonho. Deus tem um sonho. E o sonho de Deus não é que você se dê bem. Agora o que a pastorada fala é só isso: você vai se dar bem, você vai se dar bem, vai ficar rico. E você, é minha, essa eu pego, essa é minha. É um diabo te falando isso. Eu não estou falando que você não possa se esforçar para se dar bem, não é isso não. Agora cuidado com a voz que você está ouvindo. Volta lá para o Pedro. Aí o Pedro disse: nunca, jamais isso te acontecerá, nunca, isso jamais te acontecerá, tem piedade de ti, Jesus. Jesus então levantou a voz e disse: arreda-te, Satanás, porque cogitas as coisas de homens, não as coisas de Deus. Se dá bem é coisa de homem. Olha isso daqui, olha isso daqui que eu vou ler para vocês aqui. Por quê? Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne dá para a morte, e a inclinação do Espírito para a vida. A inclinação, a rendição à carne vai dar em morte, e a inclinação do Espírito vai dar para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne, o inclinar-se à carne, é inimizade contra Deus, pois a carne não está sujeita à vontade de Deus, nem mesmo pode estar. A sua carne, a minha carne, a nossa carne nunca se sujeitará à lei de Deus. É você, homem de Deus, que tem que sujeitá-la. Quando é que vamos aprender isso? Todos querem nossos ouvidos, irmãos, porque nós somos carnais, e porque somos carnais, temos algo que nos identifica, mas quando Deus fala, nós somos espirituais também, gente. Nós temos dentro de nós um espírito que identifica se é Deus que está falando, meus irmãos. É que nós não queremos ouvir a voz do Espírito. Os cantores precisam do seu ouvido, senão você não vai gostar das músicas deles. Os políticos precisam do seu ouvido, senão você não vai acreditar neles. Os atores precisam do seu ouvido, seus sentidos visuais e auditivos, do contrário você não será impressionado por eles. Ouvido e ver é coisa básica, gente. Boca, ouvido e ver é coisa básica. Tudo isso está a serviço da carne. Pode estar para o Espírito, pode, mas é você que tem que inclinar esse ser. A minha carne, a tua carne jamais se inclinará.
Então você prefere se levantar contra mim. Você prefere se levantar contra Cristo. Você prefere se levantar contra uma pregação agressiva do que se render a Deus. É muito mais fácil ouvir pregações salutares, agradáveis, palatáveis, faz muito melhor. Ninguém quer ouvir pancadaria, e esse pastor que vos fala só sabe da pancada, e eu não sei fazer outra coisa, mas eu sei que eu falo da parte de Deus, até contra mim mesmo. Arreda-te, Satanás. Jesus disse para o Pedro, amigo íntimo dele. Jesus dormia com Pedro, acordava com Pedro, mas na hora do diabo pegar o Pedro, ele não teve dúvida. Arreda-te, Satanás, porque cogitas as coisas do homem e não das coisas de Deus. Você tem que saber que existe um tanto de coisas em você que só é humano, que vai querer humanidade, meus irmãos. Tem um tanto de humanidade em nós, que só pensa na carne, que só quer a carne, que só se inclina para a carne, e não espere que essa carne vá se converter, porque não vai. Você é mentiroso? Você tem tendência para isso? É aí a sua guerra para sempre. Você é uma pessoa, larápio, uma pessoa que tem até a facilidade de pegar o que não é seu, vai ter que lutar com isso para sempre, meu querido, para sempre vai lutar com isso. Você meio vagabundão, vai ter que lutar com isso para sempre, meu amado. Você meio prostituta, vai ter que lutar com isso para sempre, para sempre. Não tem escapatória. Enquanto você viver nesse plano carnal, vai ter que guerrear. Aqui dentro de mim existem duas naturezas, sempre guerreando. Agora isso se resolve com os 3 nãos, os 3 filtros. Isso tudo só pode ser resolvido. Guarda essa pregação. Eu não sei quando eu volto a pregar sobre isso, meu irmão, porque o tempo passa tão rápido. Eu não sei, mas guarda isso. Não ouvir. Identificou que é ímpio? Identificou que é impiedade? Anula, põe no muto, põe no mute, não ouve. Ah, pastor, mas impiedade, então apaga todo mundo, cancela todo mundo na sua vida, Você não tem estrutura para avaliar as coisas, não ouça nada então, suma, desapareça, vai para a selva. É você, Jesus, é você, Pedro, é você, João, é você, Maria, para ficar nos nomes da Bíblia, né? É você, Marta, é você, Isabel, é você que tem que caminhar em direção à cruz. Deus não levou Jesus à cruz, Jesus levou a si mesmo à cruz. Ele poderia voltar, e as tentações para ele, aliás, nas vésperas da cruz, ele acabara de conversar com os discípulos, os gregos vieram para conhecer Jesus. Só você não vê isso, porque isso só está em João capítulo 13, só vai ler isso em João. Ele fala com os discípulos, depois que lava os pés dos discípulos, que ele fala que ele vai morrer, aparecem os gregos, os filósofos, porque ouviram da fama de Jesus. Olha só quantas tentações, quando ele estava perto da crucificação, quantas tentações. Mas ele tinha as palavras de Deus no ouvido dele. Então quando os gregos chegaram, gente, para exaltar Jesus, quando os gregos vieram para exaltar o Senhor, para reconhecê-lo, para assim, paparicá-lo, aplaudi-lo, quando os gregos chegaram e falaram assim: mestre, tem lá fora algumas pessoas que vieram da Grécia e querem falar contigo. Sabe o que Cristo disse? Chegou a hora de morrer. Sabe o que eu e você faríamos? Já pensou eu lá em casa, aí aparecesse lá de repente assim uns ingleses, uns franceses, aí chegasse e falasse: aqui que mora o Clóvis, eu tenho uma oportunidade para ele. Meu irmão, ainda bem que Deus não dá asa à cobra que sou eu, viu? Irmão, sabe o que eu ia falar? É de Deus, chegou a minha hora, chegou a minha vez, ninguém me segura, agora morro de inveja os perseguidores, chegou a minha vez. É isso que eu falaria, meu irmão. Pensou?
a sede intelectual do mundo da época, atrás de Cristo, o berço da filosofia, a sede da intelectualidade, gente. Tudo de intelectual era na Grécia. Aí os caras chegam porque querem fazer de Jesus um mestre grego. Ele não fala, glória a Deus, chegou a minha hora. Ele fala, chegou a hora de morrer, vou ser crucificado. Chegou a minha vez. Ele não falou com os gregos, ele não falou. Ele começou os preparativos para a cruz. Depois disso eles foram para o jardim, foram orar, vieram os soldados e levaram-no para crucificarem. Eu espero que você tenha ouvido. Os ímpios não são os de fora, são os que falam com a nossa comunidade mental. Todos nós vivemos dentro da nossa comunidade mental, a nossa comunidade de vaidade, de quereres, todos nós. De repente você é um cara que adora motores, você gosta de motores, é lógico que você vai saber tudo sobre carros, tudo sobre carros. De repente você gosta de passarinho, sei lá, você vai ouvir tudo. Se eu entrar aí no seu celular, está tudo sobre passarinho, hein? Nós temos a nossa comunidade ímpia, gente, que fala a nossa carne. Nós temos a nossa comunidade de pecadores que fala a nossa carne. Nós temos a nossa comunidade de escarnecedores que fala a nossa carne. Carne não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode se sujeitar à carne, não vai, a menos que você a imponha, a menos que você a submeta. Fica aí, carne maldita, entendeu? Fala, maldita carne, fica aí no chão, você não vai levantar a cabeça, carne, você não vai dominar o eu espírito, carne. Tem que se posicionar. Então use os filtros. Portanto, os que estão andando na carne não podem agradar a Deus. É impossível. Não é que você não queira, não é que você não tenha competência, é que não dá, não junta, é água e óleo. Carne biológica, almada, não vai agradar, gente. Quando a palavra fala assim, eu não recebo glória de homens, sabe o que quer dizer isso? Eu não recebo glória dos intelectuais, dos inteligentes, dos habilidosos, dos cheios de esquemas. Eu recebo apenas glória do espírito do homem. Quando o homem em espírito glorifica a Deus. O que é espírito? É a intensidade, é o entendimento, é a compreensão do reino devolvida a ele. Abençoado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Abençoado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Abençoado o homem que não se assenta. Querido, se você ouvir, o teu final é se assentar com eles. Queridos, se vocês continuarem a ouvir, o final é se assentar e ser um deles. Isso vale para você, isso vale para mim. Acautelai-vos, tomemos cuidado, porque não está lá fora no meio dos feiticeiros, não está lá fora, está muito perto de nós, na família, na comunidade religiosa, na comunidade de amigo, na comunidade do trabalho, aonde é o seu ciclo de amizade, está ali, o ímpio está ali. Estava nos meios dos 12 de Jesus, no meio dos 12 de Jesus tinha lá, no começo, Tiago e João, depois Pedro, depois Judas. Todos esses foram estranhos, foram pessoas que usadas pelo diabo. Então acordemos, os abençoados ou os não abençoados. Quem são as pessoas? Se você colocar o filtro, vocês são os abençoados. Se vocês ignorarem o filtro, vocês são os não abençoados. Abençoados não é ter presentes de Deus, não é ganhar coisas de Deus.
Sabe quando é que um filho de Deus está maduro? Quando ele para de pedir coisas. Me fala, a igreja de Cristo está madura? Não fala não, fique quietinho, velho. Sabe quando é que um filho está maduro? Quando ele acorda pela manhã, ele fala assim: pai, olha, presta atenção. Quando é que um filho de Deus está maduro? Quando ele acorda pela manhã, ele fala assim: pai, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim para hoje, pai? Precisas de mim para alguma coisa? Sabe o que ele vai te responder? Eu quero me manifestar, meu filho. Eu quero ser visto através de você. Quando é que um filho amadurece? Quando ele para de pedir. Mas o que é que a religião ensina? Pede, 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 pede. E nós vivemos a vida inteira pedindo. Talvez seja por isso que a nossa igreja diminui tanto. Porque nós não ensinamos você a pedir aqui. E nem queremos ensinar. Nós queremos ensinar você a falar: Deus pede aí, Deus pede, meu Deus pede. O que isso quer de mim? Resolva os filtros, irmãos. A gente vai acabar um dia, deixe de acabar essa mensagem. Mas não deixe de usar o filtro do não. Abençoados usam o filtro do não ouvir, não se deter e não se assentar. 3 filtros.